Mas vós sois dele em Jesus Cristo. Agora vocês, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então a Bíblia está dizendo que nós somos de Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi feito para nós, por Deus, sabedoria. Eu queria focar em sabedoria, ok? Jesus Cristo foi feito por Deus. Deus o criou com natureza humana. Foi feito para nós, por Deus, para ser sabedoria nossa. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, Jesus Cristo é a tua sabedoria, ok? Podem tomar assento em nome de Jesus. Bom, vou começar de uma maneira jocosa esse estudo. Nessa maneira jocosa, vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a causa primária, no teu entendimento, através da qual, ou pela qual, ou por motivo da qual, Deus fez a tua boca? Já sei, para comer, pastor. Aí outro vai dizer, para falar, pastor. Boca foi feito para falar. Não. Não é a causa primária. Boca foi feita para comer. Não. Não é a causa primária. Há uma causa antecedente, chamada causa primária. Quando nós temos uma questão bíblica assim, extremamente intrigante, e nos falta entendimento, discernimento, revelação, iluminação, luz sobre o texto, nós temos que recorrer a uma lei bíblica, chamada Lei da Primeira Menção. Repete comigo, Lei da Primeira Menção. Ou seja, você vai para a Bíblia e tenta descobrir, busca descobrir a primeira vez que o assunto foi explicado. A primeira vez na Bíblia em que o tema boca, usada para falar, usada para alguma coisa, foi referido na Bíblia. Aí nós vamos nos basear nessa primeira menção. E essa primeira menção vai nos direcionar para o entendimento da causa primária. Uma causa que antecede todas as demais. Aonde nós vamos encontrar a primeira menção, ou seja, a causa primária de Deus ter usado a sua boca? Nós não fomos feitos, perfeito, nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então Deus tem boca. Deus fala. A grande questão é descobrirmos qual foi a causa primária em que Deus usou a sua boca. Será que ele usou a boca primariamente para falar? Não.
foi uma das causas, mas não a primária. Por quê? Quando você vai em Gênesis capítulo 1, na criação, você lê assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Há outras traduções mais precisas que diz: a terra tornou-se sem forma e vazia. Depois está dito assim: Deus falou até aqui? Diga não. Deus ainda não falou, correto? E no princípio criou Deus os céus. Ele não está falando. Ele pode estar escrevendo, mas não falando, correto? Sem problema? Muito bem. E ele no princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora vem um versículo em que ele vai falar. E disse Deus: haja luz. Pronto, encontramos a causa primária. A causa primária para Deus usar seus lábios nunca foi falar com alguém. Nunca foi se dirigir a alguém. A causa primária de Deus usar sua voz e usar a sua boca foi falar com alguma situação. Foi falar com alguma circunstância. Qual situação? Não havia luz. Qual circunstância? As trevas dominavam aquilo ali. Quando ele ali chegou, e ali ele vai falar para criar. Ele vai falar para produzir um milagre. Ele não vai falar com nenhum outro ser. A causa primária de Deus possuir uma boca e falar não foi se comunicar, não foi a necessidade dele de comunicação. Estão entendendo? Posso aprofundar? Dominaram até aqui sem problema? Muito bem. Então, nós fomos feitos, diz a Bíblia, sabedoria de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Sendo Ele a nossa sabedoria, Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Se nós descobrimos que a causa primária para Deus falar nunca foi a comunicação, então, veja, a causa primária para você possuir uma boca não é falar. É criar. É usar a boca com o poder de Deus. Todas as coisas que Deus criou para você são ativadas por meio da tua fala, por meio da tua boca. Se você não colocar isso em prática, você vai experimentar escassez. Se você emprestar a tua boca para qualquer tipo de pensamento que vem à tua cabeça,
você vai experimentar a escassez, a destruição, o mal. Você vai se afastar da sabedoria de Deus. Paulo disse o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Então veja, todos nós somos imitadores de Cristo. Todos nós somos imitadores de Deus. Deus espera que nós venhamos a imitá-lo. Se ele não emprestou a sua boca como causa primária para falar, e sim para criar, se ele não emprestou sua boca como causa primária para se comunicar com outro ser, entenda, é porque há um valor supremo, sobrenatural, abençoador na tua vida, decorrente do uso da tua fala. Por isso você não pode falar qualquer coisa que dá na cabeça. Porque do ponto de vista primário do uso da tua fala, ela não foi te dada por Deus para você se comunicar. Ela foi te dada por Deus para você criar, para você tomar posse das coisas que Deus já fez por você. A maneira de você tomar posse é pela fala. É por isso que o rei Salomão, quando escreveu Provérbios, ele disse para você: cuidado, boquinha com que fala. Porque na tua fala está a palavra da vida e da morte. Você pode, com a tua fala, se condenar. Você é luz do mundo. Nossa boca foi, do ponto de vista primário, vou aprofundar mais um pouco, preparada por Deus com milagres decorrentes do uso da nossa fala a respeito da palavra de Deus. Na medida em que nós falamos a palavra de Deus, pronunciamos a palavra de Deus, vocalizamos a palavra de Deus, nesta mesma medida, a vida sendo criada no nosso entorno. Ou nós crescemos nisso, ou paramos aqui e vamos entrar para a religião. O que resta é religião. Jesus Cristo disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muito cuidado com as coisas que você fala, porque o que nós falamos, vale muito para mim também, tá, irmãos? Muitas vezes o que nós falamos no momento de desespero, de amargura, de desânimo, de sofrimento, de dor, Deus se assusta. Precisamos dobrar o joelho depois e falar: Senhor, me perdoe, porque eu emprestei a minha boca para uma obra maligna. Quando é que nós emprestamos nossa boca para uma obra maligna? Quando nós desenvolvemos uma mentalidade que não é uma mentalidade fruto do Evangelho. A mentalidade que a sabedoria de Deus, de Cristo, quer desenvolver em nós, é uma mentalidade fruto, filha do Evangelho, filha da palavra de Deus. Essa mentalidade é uma mentalidade de milagres. Contra essa mentalidade de milagres
existe uma outra mentalidade. Uma mentalidade fundamentada na sabedoria humana. Muitos cristãos têm uma vida de tristeza, fruto da mentalidade que eles desenvolveram ao longo da vida. Uma mentalidade só baseada na sabedoria humana. Uma mentalidade que não leva em consideração a palavra de Deus. Leva quando interessa. Leva quando se envolve religião. Mas não leva no cotidiano. Não tornou-se hábito de vida. Por quê? Faltou o quê? Falta o crer na palavra. Falta o crer no milagre. É crendo no milagre, é crendo no tamanho do Deus que você serve, no tamanho do poder desse Deus, que você passa a abrir mão da sabedoria humana. Se a sabedoria humana te leva a certas conclusões, que são conclusões frutos de medo, receio, dúvida, foge dessa mentalidade. É nesse ponto que o povo de Israel foi muito abençoado por Deus, e a bênção dura até hoje. Lembra uma vez eu falei sobre o mindset, a mentalidade do povo hebreu, chamada Hutzpah. Lembra disso? Então, essa mentalidade Hutzpah, em hebraico, né? Uma nova mentalidade, é a mentalidade que o pai cria a criança desde cedo para ser uma pessoa próspera. Então ele cria a criança dizendo o seguinte: ainda que você seja, por escolha, você queira e sonhe com a profissão de lixeiro, eu não me importo, mas seja o melhor lixeiro de Israel. Isso é Hutzpah. É a nova mentalidade. Por quê? Porque na mentalidade do povo de Israel, e isso é a mentalidade que veio da bênção de Abraão, muitos crentes tinham que ter essa mentalidade, mas não têm, porque estão agarrados na sabedoria humana, na mentalidade decorrente da sabedoria humana. Não numa mentalidade decorrente de você crer que o teu pai é o Deus Todo-Poderoso, que ele pode todas as coisas, e você é filho, logo você é herdeiro, você tem direitos. Aleluia. Então, muitas vezes, nós somos vítimas da nossa própria mentalidade. Há ricos que têm mentalidade de escassez. E há pobres que têm mentalidade de prosperidade. Não tem mentalidade de escassez. Porque o problema, a diferença da prosperidade e eu não estou falando só de dinheiro, não estou falando de tudo na vida da pessoa. Nós podemos ser prósperos na saúde, podemos ser prósperos no casamento, podemos ser prósperos no relacionamento, não é só em grana, não. A gente que fala em prosperidade pensa logo em dinheiro. Não, dinheiro é a parte menor. Ser próspero significa ser abençoado por Deus em todas as direções. Em todas as direções. É não ter nenhuma área da vida que não esteja debaixo da bênção do Senhor. Isso é ser próspero. Então há ricos que não são prósperos. Por quê? Eles têm mentalidades de escassez. E o rico com mentalidade de escassez, ele não tem prosperidade. Pode ter até dinheiro, mas prosperidade não tem. Porque ele não é abençoado em todas as áreas da vida dele.
Ele tem até algum dinheiro, pode ter R$1 milhão, mas ter R$1 milhão não faz dele um milionário, nem faz dele um homem próspero. Ele pode ter R$10 milhões, isso não faz dele um homem próspero. Porque a prosperidade está aqui, ó, na minha e na tua mentalidade. Na minha e na tua mentalidade. A nossa mentalidade nos fará prósperos ou não. É nesse prisma que Jesus Cristo... É interessante, né? Jesus Cristo chegou para os discípulos depois de pregar para uma multidão de mais ou menos 5.000 homens. Quase que um dia inteiro durou a pregação dele. Ao final da pregação, já eram quase 20.000 pessoas, considerando mulheres, crianças, batia os 20.000. Uma verdadeira multidão estava ali rodeando Jesus. E ele pregando. E os apóstolos viraram para Jesus e disseram: Senhor, despede eles. Olha a mentalidade de escassez. Despede eles. Manda eles embora. E a mentalidade de escassez, ela é produzida por uma falsa humildade. É uma humildade só de aparência. Mas no fundo, é uma mentalidade errada. A mãe do pensamento é a mentalidade equivocada, de escassez. Na mentalidade de escassez, eles viram para Jesus, sem Jesus dizer nada. E falam: Senhor, despede o povo todo. Manda-os embora. Para que eles, olha a humildade, para que eles vão nas aldeias, nos armazéns, comprar alimentos e se alimentem. Aquele evangelho deles era o evangelho da mentalidade de escassez. É o evangelho de muita igreja que não crê no poder de Deus, crê no poder do médico, no poder do advogado, do engenheiro, crê no poder do braço, do trabalho. Ou seja, sabedoria humana. Mas não crê no poder de Deus. Não conta com o poder de Deus. Nessa mentalidade de escassez, Jesus, respondendo a essa mentalidade, disse assim: o que é que vocês têm? Mas que pergunta mais tola, eles pensaram. Nossa, onde é que Jesus está com a cabeça? O que é que vocês têm? Tem nada. Se nós acabamos de te dizer que é para despedir todo mundo, está todo mundo com fome, nós também estamos com fome, tu também está com fome, o que é que nós temos? Temos nada. Para não dizer que não tem nada, Senhor, para não ser mentiroso, tem uma pessoazinha aí, um rapazinho, que ele tem 2 pãezinhos e 5 peixinhos. Pronto, está respondido. Jesus falou: é suficiente. Você tem uma obra para fazer aqui, vamos supor, de R$1,5 milhão. Aí eu viro para você e falo: vou abrir uma campanha para custear essa obra. Todos os de mentalidade de escassez vão dizer: mas quanto é que ele tem lá no caixa? Hoje tem 300 conto. Mas não dá. É muito pouco. Mentalidade de escassez. Vai a lugar nenhum. Não faz nada. Não desafia Deus. Não gosta de ser desafiado na fé. Gosta de viver no âmbito da mentalidade de escassez. Qual é o âmbito da mentalidade de escassez? Sabedoria humana. Puramente humana. Enquanto não tiver, da mentalidade de escassez, assim, enquanto não tiver R$1,5 milhão, não começa a obra. Isso é fé? Não, é uma mentalidade humana, maligna, de escassez, que bloqueia as pessoas. Pessoas boas, sinceras, filhos de Deus,
autêntico, não tem falsidade nenhuma, mas é a mentalidade. Mentalidade retrógrada. Temos nada, Jesus. Mas que pergunta é essa, Jesus? Você está bem? Será que já está variando por causa da fome? Jesus, vai lá, traz o pãozinho, traz o peixinho. Jesus alimentou quase 20 mil pessoas. Depois de alimentar todo mundo com aqueles peixinhos e pãezinhos, ainda sobraram 12 cestos cheios de pães, de alimento. O que é impossível para você quando você tomar posse da sabedoria de Cristo na tua vida? O que é impossível para você se você tomar posse da sabedoria de Cristo, do teu ministério, no teu chamado, do culto que tu dirige na igreja? Não é nada impossível. Nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Isto não é retórica. Isto é verdade absoluta de Deus. De Deus. O problema do crente é a mentalidade de miséria, de pobreza, de escassez. Enquanto não tiver o miserável do dinheiro em grande vulto, a pessoa não crê em nada. Não quer começar nada. Tem medo de tudo. O Espírito de Deus não é espírito de medo. O Espírito de Deus não é espírito de temor. Aleluia. Cuidado com a mentalidade de escassez. Ela bloqueia a prosperidade na tua vida. Toma muito cuidado com ela. Ela está na tua língua. Escreve para mim qualquer coisa, eu vou detectar ela. Pode escrever. Eu vou pegar o que você vai escrever e vou detectar. Isso aqui é mentalidade de escassez. Isso aqui é mentalidade de escassez. Isso aqui... Pior se não tiver nenhuma outra coisa a não ser mentalidade de escassez. Porque aí não há fé. Entenda. A tua boca não foi criada por Deus prioritariamente para ser usada para você se comunicar com as pessoas. Nem para você comer carne, comer farofa, farinha, não. Prioritariamente, pela lei da primeira unção, Deus deu o exemplo dele. Nós só sabemos que Deus fala porque na lei da primeira menção, a Bíblia diz, e disse Deus, então ele fala. Porque se no lugar de estar dizendo lá, e disse Deus, estivesse escrito, e Deus não fala, nós não poderíamos hoje dizer que Deus fala. Deus seria um Deus como os deuses do mundo são. Deus do pau oco. Tem boca, mas não fala. Deus tem boca e fala. E ele disse que fala. Só que ele não a usou do ponto de vista primário para se comunicar com outro. Ele usou para criar. Ele usou para exercer o seu poder. Assim como Deus me enviou, disse Jesus, eu vos envio a vós. Ou seja, você tem que imitar a Cristo. Pode imitar os discípulos, mas vai ficar ruim se imitar os discípulos. Eles nem crente eram ainda. Você vai imitar 12 homens ímpios, que nem se converter haviam se convertido ainda. Anos depois, Jesus ainda vai dizer para ele, depois que tu se converter, anos depois. Não podemos tomar todas as palavras deles naquela época como padrão para nós cristãos. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. O Espírito de Deus habita em nós e eles ali, nem crente eles eram.
Por isso que eles se conduziam de acordo com a sabedoria humana. Por isso que eles desenvolveram mentalidade de escassez. E não criam em quase nada, andando ao lado de Cristo 24 horas. Isso é sério. Deus diz assim: Jesus Cristo é a luz do mundo, e vocês são portadores da luz da vida. Está lá em João. Nós somos portadores da luz da vida. Como assim da luz? Porque a luz a tudo revela. Uma das características fundamentais da luz é dar significado às coisas. Apaga a luz aqui. Bom, tem luz aí para atrapalhar da televisão. Não tivesse luz, você não saberia absolutamente nada a respeito daquilo que você está vendo. Por quê? Porque o que revela é a presença da luz. O que dá significado à cadeira, para você saber que ela é de plástico, saber que ela é azul marinho, é a luz. Uma das características mais importantes da luz é dar significação às coisas. Tirar a obscuridade, trazer revelação àquilo que você toca, mas só toca, mas você não tem conhecimento do que significa. Na escuridão, qual é a diferença de um colar de pérolas para um colar de diamantes? Nenhuma. A luz não revela, a luz que revela não está presente. Na escuridão é tudo a mesma coisa. Na escuridão você não sabe se eu estou de camisa ou se eu estou com alguma coisa comprida. Você não sabe. Você não sabe discernir as cores. Você não sabe o teu nível de consciência, de compreensão é absolutamente precário. Porque falta a luz para revelar. A luz dá significância. Entende isso? Por isso que muitos crentes agem erradamente em situações da sua vida em relação a outros crentes, porque não entendem a significância do que está acontecendo, deturpam, e aí porque não tem luz, fazem besteira, falam besteira. Muitos são julgados por Deus, disciplinados, pagam preço, porque não tem luz. Usam da escuridão na hora do discernimento. Por exemplo, todos vocês lembram daquela passagem em que Jesus passou a noite toda em oração? Mandou que eles passassem para outra banda do mar. E aí Jesus, no meio da madrugada, acordou e foi até eles. Lembram disso? E foi andando pelas águas. Lembram disso? Sem problema? Muito bem. Ali o mar não estava encapelado. Estava agitado, mas não encapelado. Não havia muitos riscos para a saúde deles. Pedro, quando olhou e percebeu que era Jesus, antes os discípulos pensavam que fosse um fantasma, lembram? Jesus disse, sou eu. E foi se aproximando. Pedro, empolgado, disse o que para Jesus? Se és tu, manda que eu vá andar como tu está andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Até que, num momento determinado, ele se assustou pelo vento. Ele se assustou por causa da maré, da cheia, do mover das águas. E ele
Com medo, fracassou na fé e começou a afundar. Eu te pergunto, por que os apóstolos não pularam na água? A maioria era de pescadores. Porque o dia que tu cair, ninguém vai pular para te salvar. Ninguém. O dia que tu se afundar, tu vai se afundar e todos os discípulos vão estar assim, ó, como estavam, de braço cruzado. Por que que não pularam no mar? Por quê? Sabe por quê? Porque eles ainda não tinham a luz. A luz dá significado às coisas. Quando o crente dentro da igreja não tem a luz, ele não tem o significado da situação. Então ele julga pela sabedoria humana. Quando nós julgamos o nosso irmão que cai pela sabedoria humana, cruzamos o braço e deixamos ele afundar. Eu te pergunto, e o tempo que ele andou sobre as águas não conta? Para esses crentes não conta. Tu pode ter andado sobre as águas 10 anos. O dia que tu afundar, a maioria dos crentes vão cruzar os braços. Por quê? Porque eles não têm a luz. Muitos andam em trevas. Eles não têm o significado do que está acontecendo. Não sabem se conduzir. Isso é muito sério. Ninguém olha para aquele texto e diz: caramba, mas por que os apóstolos ficaram dentro do barco? Será que não podia considerar os passos que Pedro deu de fé? Não. O tempo que você andou por fé não vale nada para a maioria dos crentes. Crentes que não têm a luz. Por isso Deus diz que nós precisamos depender da sabedoria de Cristo. Por isso Deus diz: vós sois a luz do mundo. Nós temos que ter a luz do mundo em nós, que é Cristo, é o Espírito Santo. Por isso Deus diz na sua palavra, no capítulo 8 de João: vós tendes em vós a luz da vida. Ou pelo menos Deus pensa que nós temos, crê que nós temos, acredita que nós temos consciência de que devemos andar portando essa luz. Porque se não andarmos portando a luz, não estenderemos a mão para quem cai. Ao contrário, sai de perto da pessoa, se afasta da pessoa, ajuda a afundar mais a pessoa ainda. Espírito de religião. Espírito de religião. Pessoas religiosas, satanicamente religiosas. Assim eram os discípulos. Todos sabiam nadar ou não sabiam? Claro que sabiam. Mar da Galileia, meu Deus, aquilo é uma lagoa. Deixando Pedro afundar sozinho, ninguém se jogou. É porque não era o próprio filho. Se fosse o próprio filho, se jogava. Se fosse a filha, se jogava. Mas graças a Deus que Jesus é a luz do mundo. E foi ele quem estendeu a mão para Pedro. O único que em muitas quedas na nossa vida é o único que nos compreende e estende a mão. No que dependermos dos demais, seremos condenados. O que é que faltou aos discípulos? Luz. Eles não tiveram o significado do que estava acontecendo. Qual é o significado que eles teriam ter tido? O significado de que Pedro conseguiu dar passos. Se ele conseguiu dar passos, ele teve fé. Ele teve fé. Pelo menos ele deu passos. Pelo menos ele creu que Jesus poderia mandá-lo a dar passos e ele se arriscou. Os demais covardes ficaram lá dentro.
ficaram no barco, protegidinhos no barco. Deixa Pedro na loucura dele se afundar. Deixa Pedro morrer afogado. É o espírito de religiosidade dentro da igreja. Maldito espírito de religião. Cuidado. Quando você olhar com nojo para aquele que caiu. Cuidado quando você olhar de uma maneira que Deus não se agrade para aquele que se esborrachou. Toma cuidado. Toma cuidado. Você sabia que o único ser humano na Bíblia que Jesus se ofereceu para ir para a casa dele foi Zaqueu? Foi o único. Foi o único. Jesus nunca se ofereceu para ir na casa de ninguém, mas com Zaqueu ele se ofereceu. Uau! Por quê? Porque todos vinham a Jesus por uma necessidade pessoal, lembram disso? Todos. Todos vinham a Jesus buscando uma cura, expulsar de um demônio, alguma coisa, sempre buscando algo que Jesus pudesse fazer. Zaqueu não. Jesus, por gratidão de Zaqueu, buscá-lo para conhecê-lo, para vê-lo com os olhos. Você lembra de Deus falando para Moisés, lá em Números capítulo 20, dizendo para Moisés: Moisés, constrói um tronco, um poste, prende no poste uma serpente de metal. Quando Deus diz isso para Moisés, o povo estava desesperado, buscando cura. O povo estava morrendo, envenenado das serpentes abrasadoras do deserto, que Deus permitiu que elas atacassem o povo. Mas o mesmo Deus que permitiu, ele levantou Moisés, direcionou Moisés a levantar aquele poste com aquela serpente ali de pendurada. E Deus disse para Moisés: dá ordem ao povo para que olhem para a serpente, olhem para o poste, direcione a visão para a serpente. O que aquela serpente simbolizava? A derrota de Satanás na cruz do Calvário, a vitória de Cristo Jesus sobre Satanás. Qual é o desejo de Deus para nós? Que nossos olhos estejam postos em Cristo. Não podemos desviar os nossos olhos de Cristo, nem para a esquerda, nem para a direita. Nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Enquanto colocamos nossos olhos postos em Cristo, seremos abençoados em todas as direções da nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ser portadores da luz de Deus, sob pena de nós nos depararmos com uma situação na igreja ou no mundo e não sabermos como agir na direção do Espírito, por nos faltar a luz. Por nos faltar a luz, simplesmente as coisas não terão significação para nós. Os discípulos, quando olharam para Pedro afundando, aquilo não teve significação nenhuma para eles. Nada, zero. Zero. Eles estavam com os olhos deles postos em trevas. Em trevas.
Lembra quando Jesus estava num outro barco com eles? E as ondas açoitavam o barco? O vento açoitava? E eles foram lá na popa do barco. Jesus acorda, não se te dá que vamos perecer, vamos todos morrerem. O que houve ali? Houve ali que havia uma pessoa que não era ordinária. Você não foi chamado por Deus para ser um crente ordinário. E o ordinário aqui não é uma conotação, uma denotação. É uma palavra que quer dizer uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum. Você não pode se fazer uma pessoa comum, a não ser que você seja uma pessoa religiosa. Discípula de um Deus de pau, um Deus de louça. O crente verdadeiro, nova criatura, aquele que é a habitação do Espírito de Deus, ele não é um homem ordinário. Ela não é uma mulher ordinária. Ou seja, uma pessoa comum. Ela é uma pessoa extraordinária. Ela é uma pessoa sobrenatural. Ela é uma pessoa sobrenatural porque ela porta a habitação do Deus Todo-Poderoso nela. O grande problema é que o espírito religioso mata tudo isso nas pessoas. As vicissitudes da vida, os confrontos da vida, as tristezas que muitas vezes passamos, perseguições, nos abatem tanto e a tal ponto em que voltamos atrás, voltamos a nos enxergar como homens comuns, ordinários. A diferença naquele barco é porque ali havia 13 homens, um só não era ordinário. Era Cristo, estava na popa. E como ele não era ordinário, ele tinha autoridade sobre o vento. Ele tinha autoridade sobre as águas. Como ele não era ordinário, ele usava, como nós temos que usar, o Espírito de Deus que estava nele. Porque ele dizia, as obras que eu faço porque eu vi meu Pai fazendo. Mas não sou eu quem as faço. O Espírito do Pai que está em mim é quem faz as obras. O que nós somos diferentes de Jesus? Me diga, nada. Ou pelo menos Deus espera que não fôssemos diferentes dele. O grande problema é quando nós temos que nos enxergar a nós mesmos como homens extraordinários e nos enxergamos ordinários. Aí na hora do vamos ver, Senhor, em tua mão entrego o meu espírito, e se despede dessa vida. Por quê? Porque é uma pessoa ordinária. É uma pessoa que não conhece o evangelho de milagres. Não prega, não vive o evangelho de milagres. Não aceite, não se conforme em ser um crente ordinário. Deus não te chamou para ser um crente ordinário. Em nome de Jesus. Não aceite certas coisas que podem estar acontecendo na tua vida. Não aceite. Deus te deu poder. Entenda, tudo que você precisa tomar posse na tua vida, mediante a tua fé, você vai tomar através da tua fala. Fala. Todas as coisas que Deus preparou para você, só há uma maneira de você tomar posse. Fala. Profetiza. Seja como Deus. Viva como Deus. Seja imitadores de Deus. Sejam imitadores do Espírito.
Sejam imitadores de Jesus Cristo. O Pai que opera em você vai fazer as obras. O Espírito do Pai vai fazer as obras. O Espírito de Jesus Cristo fará as obras. Aleluia. Não se conduza pela sabedoria humana. Ou então vai experimentar uma vida cristã de fracasso, sucumbindo diante das derrotas. E Deus não vai poder fazer nada, porque Deus vela pela palavra dele para cumpri-la. Deus, ele age segundo a sua palavra. Ele age segundo os seus princípios. O que norteia a Deus, o que baliza a Deus para uma ação em nosso prol, em nosso favor, é a sua palavra. Se estamos fora da palavra, Deus não pode. O povo de Nazaré estava fora da palavra. Nem Jesus curou febre ali. Curou gripe, não curou nada. Nada. Não pôde acontecer nada ali. Porque estavam fora da palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é sério demais, gente. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Entenda. A luz, você é portador da luz de Deus. Você, quando se aproxima de alguém para falar de Jesus, veja, Deus olha para você como ele olha para um holofote aceso, ligado sobre aquela vida. Só que a luz do holofote não é sobrenatural, é uma luz que vem do Espírito dele que está dentro de você. Quando você se propõe a evangelizar alguém, a luz de Deus envolve a pessoa. Chamada luz do mundo. Chamada por João de a luz da vida. Há pessoas que estão à beira do suicídio. E sem você saber, você está evangelizando. Você está tendo acesso à pessoa. Às vezes é a última oportunidade que a pessoa tem de vida nessa terra. O último encontro que ela vai ter é contigo. A última oportunidade era você na vida dela, porque você é um crente luz do mundo. Tu é um crente que é portador da luz da vida. Deus espera que você se incline para aquela pessoa, para falar de Deus, para entregar um panfleto, para entregar alguma coisa, para dar um conselho à pessoa, que leve a pessoa a pensar em Deus, a considerar Deus. É a última chance daquela vida. Depois de você encontrá-la, as trevas vão absorvê-la. As trevas irão matá-la, tomá-la da terra. E você foi a última chance. Entenda. Há pessoas que agora estão lá fora, ou até aqui dentro da igreja, pode estar dizendo assim: a minha vida não tem significado nenhum. Eu não sei o significado da minha vida. Eu não sei para que eu vim a esse mundo. Oi, tu não sabe? Oh, meu Deus. O que te falta é a luz da vida. Busca a luz da vida. Busca a luz do mundo, que é Cristo. Você está dentro da casa de Cristo. Você está dentro da igreja de Cristo. Busca Ele, dobra o teu joelho. Pede a Ele para que através do seu Espírito Santo ilumine a tua vida, traga luz, porque a luz vai dar significado à tua própria vida. A luz vai dar significado ao teu ser, vai dar significado aos teus sonhos, vai dar significado aos teus planos, aos teus pensamentos. Tudo passa a ter significado somente com a luz. Se retirar a luz de você, é tudo escuridão.
Abra a Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12. Diz a palavra de Deus assim. Vamos ler a partir do versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejam, aleluia, sejam imitadores, aleluia, dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Deus está aconselhando cada um de nós a nos tornarmos imitadores de quem? Daqueles que pela fé estão herdando as promessas. Há pessoas colocadas por Deus na vida de vocês para ensinar a vocês. Eu sou uma delas. Há pessoas colocadas na minha vida para me ensinar. Dá para entender? Sempre, todos nós, professores ou alunos, temos pessoas por trás de nós que nos ensinam. Quem são essas pessoas? São pessoas que Deus diz, imite. Siga essas pessoas. Sigam essas pessoas. Sigam naquilo que respeita a fé dessas pessoas. Elas vos ensinam. Sigam-nas. Imitem-nas. Vocês conhecem o testemunho dessas pessoas? São testemunhos de fé. Sigam-nas. O conselho de Deus é imite-as, siga as palavras, siga os ensinamentos, siga os conselhos. Sigam essas pessoas porque elas hão de herdar a promessa. Há pessoas que Deus coloca na tua vida te dando certeza de que são pessoas que vão herdar as promessas. E a tua única esperança é seguir os passos dessas pessoas. É o que Deus está dizendo ali. Sigam essas pessoas. Como é que você pode seguir uma pessoa que você não conhece o testemunho de fé dela? Por isso que eu sou obrigado a dar testemunho da minha vida. Não adianta dar testemunho de Abraão, Isaac e Jacó. Não adianta falar o testemunho de Paulo, Pedro, as obras deles. É muito pouco. Eu preciso, como ensinador da Bíblia, eu preciso falar do meu próprio testemunho. E que sejam testemunhos de fé e de milagres. Por quê? Porque vocês, uma vez ouvindo que o pastor João tem testemunho de fé e de milagre, a ordem de Deus para você é: segue os passos dele. Não sai por aí seguindo o passo de maluco, de falsificadores da palavra, de homens que não têm testemunho, só falam de Isaac e Jacó. Só citam o testemunho de todos, menos o dele, você não encontra testemunho. Eu sei que há um preço a pagar. Eu sei que quando eu falo o meu próprio testemunho, eu tomo cacete de algumas pessoas que por não entenderem Deus, nem entenderem a Bíblia, esse cara fica falando dele o tempo todo. Mas como você vai seguir os meus passos de fé se eu não tiver testemunho de fé para você seguir? Se eu não der testemunho de fé para você seguir? Como? Como vai se cumprir Hebreus 6,12 na tua vida? Você corre o risco de seguir alguém que não tem fruto. Você corre o risco de seguir um mentiroso. Você conhece a árvore pelo fruto. Entenda. Entenda.
Deus diz que a luz da vida está em você. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. Jesus disse: sejam imitadores. Sigam essas pessoas que vos ensinam. Sigam esses homens e mulheres que pagam o preço estudando a Bíblia para estar pregando aqui a semana inteira. Sigam eles. Não seja só ouvinte da palavra deles, segue os passos deles. Se eles têm testemunho de fé, siga. Se você entende que são mulheres e homens que, além de testemunho de fé, você tem certeza que hão de herdar a promessa, siga. Acompanhe os passos deles. Imite os passos deles. Você não vai errar o alvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A luz, ela... Já estou encerrando. Ela tem uma função também de nos dar a direção. Lembram do Salmo 119, versículo 105? Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Pés, quando fala em pés, pés fala de caminho. Para que pés se não tem caminho? Então pressupõe-se o caminho. Pressupõe-se que esses pés estão num caminho. Até porque Deus não fala só de lâmpada para os pés. Ele fala também que a palavra de Deus é luz para o caminho. Entenderam? Pegaram? Então, a palavra de Deus na nossa vida, ela é luz. Quando você entrega a palavra de Deus para alguém, você está jorrando luz sobre os pés daquela pessoa. Você está jorrando luz sobre o caminho que aquela pessoa tem que seguir. Não se preocupe com o que vai acontecer no caminho. Não fique como uma pessoa antibíblica, crendo que vai haver sorte no teu caminho. Ah, eu desejo boa sorte para o teu caminho. Prega o evangelho. Não tem que desejar sorte, nem boa sorte para o caminho de ninguém. Entenda em nome de Jesus. No caminho do verdadeiro crente não tem sorte, nem tem boa sorte, nem má sorte. No caminho do verdadeiro crente tem um encontro que é preparado por Cristo na vida dele. Deus prepara encontros. Deixa eu te revelar coisas aqui. Deus preparou encontros na minha vida para alavancar minha vida. Todas as vezes que Deus quis alavancar alguma área da minha vida, qualquer que fosse a área, Ele promoveu o encontro. O encontro veio dele. Eu me lembro que eu entrei para Gama Filho, 23 anos de idade, fazer mestrado. Eu tinha o sonho de dar aula na universidade. Na primeira oportunidade que o professor me deu para fazer uma sustentação oral, tinha um promotor que eu não conhecia, bem mais antigo que eu, assentado, que também era aluno. E ele era o diretor de uma universidade. Eu fui convidado para dar aula na faculdade da universidade dele, Sociedade Augusto Mota, em Bom Sucesso. Ali foi a porta aberta na minha vida. Houve um encontro preparado. Deus prepara um encontro entre você e uma pessoa que Deus coloca no teu caminho. Esse é o modo de Deus operar. Não é boa sorte. Não é boa sorte. Não é má sorte nem sorte. É encontro. Deus coloca no teu caminho alguma pessoa para te encontrar. No tempo de Deus, na hora de Deus, para o objetivo de Deus, que pode ser o teu objetivo também.
Mas é um favor de Deus na tua vida. É uma bênção de Deus na tua vida. Que Deus faz acontecer na tua vida através de um encontro. Eu me lembro, em 1989, o presidente Collor, nem sei se pode chamar aquele sem vergonha de presidente, prendeu o dinheiro do Brasil inteiro. Tem um outro agora querendo prender também. Está doidinho para prender. E ali, eu acordei com aquela notícia. E naquele dia eu fui para o fórum. Almocei no restaurante Timpanas, uma galeteria em frente ao fórum. Acabei de almoçar, atravessei a Erasmo Braga e fui para o fórum. De repente, a mão de um homem bate nas minhas costas. Era um amigo que eu não via há muito tempo. E ele ali, naquele encontro, me fez uma proposta. Eu estava pendurado de dívidas até o cabelo. Eu ainda tinha cabelo. Mas até o cabelo, tapado de dívida. A proposta que ele me fez, eu ganhei tanto dinheiro por causa desse abençoado desse Collor, por causa da burrice dele, a loucura dele. Mas tanto dinheiro, eu não tinha onde mais enfiar dinheiro. Deus promoveu na minha vida através de um tapinha nas costas. Fez reaparecer um amigo meu, que eu anos atrás havia ajudado ele a entrar numa universidade. Eu havia aberto uma porta para ele. Ele não se esqueceu. Quando ele pôde me abençoar, Deus fez um encontro. É um encontro que vai acontecer na tua vida. Se prepare para um encontro que Deus vai promover na tua vida. Aleluia. Eu estava sem ver a Vera há anos. E eu tinha um sentimento no coração escondido por ela. Deus não fez um encontro, Ele fez eu tropeçar nela. Naquele lugar que eu passava ali, eu passei 30 anos, nunca encontrei. Encontrei naquele dia. Começamos a namorar e casamos. Você entende Deus, o operar de Deus? Não é por sorte, ô crente. Para de jogar no bicho, toma vergonha na cara. Para de ir em casa lotérica escondido para jogar loteria. Não é por sorte que Deus opera. Deus quer que te mostrar a glória dele na tua vida. E a glória de Deus é preparar um encontro na tua vida. Há alguém que Deus já preparou. Esse alguém vai te encontrar. Tu vai tropeçar nesse alguém. Vai te encontrar. Porque há uma porta que Deus quer abrir na tua vida. Ou muitas, a maioria das portas da minha vida sempre foram abertas por encontros. Sempre. Sempre. João, estou precisando que você dê aula na Estácio de Sá. Eu falei, como é que é a grana, Larjan? Dólar. Você quer receber em dólar? Falei, opa, claro. Se for em dólar, aceito agora. O encontro. Você está entendendo? O encontro. Ali do nada. Uma conversa. Aleluia. Tudo. Todas a maioria das coisas que Deus fez na minha vida, o tempo todo de lá para cá, foi provocada através de um encontro, de uma pessoa certa, num tempo certo de Deus, para um objetivo certo, e todos se cumpriram. E todos duraram o tempo que Deus determinou na soberania dele. Então esquece esse negócio de sorte. Esquece essa coisa de boa sorte.
Não viva nessa mentalidade. Não viva esperando que a sorte bata a tua porta. Isso não procede de Deus. Essa mentalidade não é de Deus. Deus é Deus de encontro. Eliezer, sai com uma missão. Vai encontrar uma noiva para meu filho. E ele saiu com a missão de um encontro. E encontrou. Todo encontro promovido por Deus, você encontra. Você vai ser alvo desse encontro. Vai ser objeto desse encontro. Abençoado por esse encontro. Esse é o proceder de Deus. É como Deus toma a direção da tua vida muitas vezes. Na maioria das vezes, Deus toma a direção da tua vida porque você é luz da vida, porque você é luz do mundo. Deus usa a tua luz para promover esses encontros, ou para receber bênçãos desses encontros. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor, a majestade, o reino para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Seja bênção na vida das pessoas, amém? Quando você for falar de Jesus para alguém, lembre-se, você é portador da luz da vida. Ilumine aquela vida. Traga luz para aquela vida. As pessoas estão em escuridão espiritual. As pessoas estão em trevas. Muitas tentando contra a própria vida. Muitas não acreditando mais no sucesso. Não acreditando mais na realização de seus projetos, de seus sonhos. Não faça isso com Deus. Não entristeça Deus. E quem está te falando aqui é alguém que algumas vezes erra quanto a isso. Às vezes a dor é tão profunda, às vezes a decepção é tão grande, que eu também me perco nessa hora. Falo coisas. Há poucos dias atrás falei coisas para Deus que me arrependi hoje. Dobrei meu joelho e falei: Senhor, me perdoa. Tu não merecia ouvir da minha boca aquilo. Deus ficou em silêncio. Deus ouviu. E com certeza Ele não gostou. Então você tem que ter consciência de que passou do limite. Atravessou linha. Obrigou Deus a escutar algo que é fruto de uma mentalidade humana. É fruto de uma mentalidade retrógrada, puramente humana, fruto de uma sabedoria ou de uma falta de sabedoria humana, mas pior, de uma falta de sabedoria espiritual. Cuidado com o abrir da tua boca. Não entristeça o coração do Senhor. O Espírito de Deus é extremamente sensível. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Se você entristecer por alguma palavra, dobre o joelho. Busca a presença do Pai. Fala com o Pai. Senhor, me excedi. Abri a minha boca por força de uma dor, por força de um sofrimento, para dizer uma coisa que eu me arrependo profundamente. Apaga isso com o teu sangue, Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Amém? Seja uma pessoa que seja verdadeiramente luz para aqueles que estão nas trevas. Cuidado para você não ser como os discípulos que ficaram dentro do barco, vendo o teu irmão Pedro afundar. Só Jesus estendeu a mão. 12 homens não estenderam. Ninguém quis se jogar.
uma proporção que nos entristece. Saber que nós estamos dentro da igreja e muitas vezes há pessoas que, ao invés de nos dar a mão, nos socorrer, nos trazer uma palavra de ânimo ou uma palavra de direção, né? Às vezes a pessoa que cai perdeu a direção, está oprimida, né? Precisa de uma palavra de direção. E às vezes vai encontrar mais pessoas para condenar, para afogar, para matar, do que para salvar. Estenda as mãos em nome de Jesus para essas pessoas, tá bom? Se Deus permitir que você saiba que alguém está num processo de frustração espiritual, processo de esfriamento espiritual, está à beira da apostasia, à beira de chutar a igreja, chutar tudo, entendeu? Tenha misericórdia, lembre dos discípulos, não imite os discípulos, estenda a mão como Jesus fez. Não importa se a pessoa merece ou não, não é por merecimento, é por amor ágape, é por misericórdia, exatamente, é pura misericórdia. A pessoa às vezes está merecendo a condenação, às vezes a pessoa está merecendo o inferno, mas não pense assim, não dê lugar a esse pensamento, estende a mão de misericórdia. Há homens que foram provados na morte do próprio filho, como indo à prisão e dizendo para o assassino: eu te perdoo, eu vim aqui para te dizer que eu te perdoo. Há muitos que foram provados nessa dor. Há muitas mulheres que foram provadas nessa dor. E mesmo com uma dor indizível no coração, sentindo o ardor da perda de uma filha estuprada e assassinada, a mulher entrou no presídio para falar com aquele assassino: eu te perdoo. Eu não posso remover a tua pena, mas para o inferno você não vai por minha culpa. Não quero carregar a culpa de não ter te perdoado. Se Deus nunca te fez ser provado numa área dessa, se dê por feliz na presença de Deus. Se dê por bem-aventurado, porque muitos já foram provados dessa maneira. Eu sou pai também de uma filha, sou pai de 2 homens, e sei o que eu estou falando, da dor que pode significar um negócio desse. Então, naquilo que nós somos provados, ou não fomos provados, há outras pessoas que caem, há outras pessoas que se esborracham. Estenda a tua mão de misericórdia, seja longânima, traga uma palavra de alento, porque às vezes a pessoa pode estar sorrindo, mas lá dentro do coração a vontade dela é morrer, a vontade dela é ceifar a própria vida. Eu já senti essa vontade, eu já botei uma arma no ouvido também para tirar a minha vida. Então eu sei o que eu estou falando. E Deus espera que você use de misericórdia, de longanimidade. Deus espera que você seja a luz do mundo, luz da vida dentro da igreja, estendendo a mão para aquele que cai, aquele que se afunda, aquela que cai. Não julga, não julga. Deus não nos chamou para ser juízes. Não julga, não se afasta das pessoas. Entenda em nome de Jesus Cristo, tá? Só se afaste se Deus te der a direção de se afastar. Aí você se afasta. Se não tiver a direção, se não estiver nenhum tipo de comprometimento com a pessoa, você não se afasta. Você procura socorrer, procura estender a mão. Lembre-se de Pedro afundando e os discípulos de braço cruzado, amigos de Pedro, companheiros de Pedro, irmãos de Pedro. Aleluia. Pai, eu te dou graças, Senhor, por esse estudo maravilhoso. Como ao longo do tempo vem edificando a minha vida, Pai. Assim como eu recebi, eu entrego o estudo, Pai, para os teus filhos.
Edifica cada vida aqui dentro, Pai. São homens de Deus que estão aqui. Homens pregadores do Evangelho. Mulheres pregadoras do Evangelho. Homens verdadeiramente, mulheres verdadeiramente de Deus. Teu, Pai. Deus, Pai. Teus filhos, Pai. Abençoa o coração deles com esse estudo, Pai. Faz eles pensarem, faz eles ruminarem esta palavra, este estudo. Faz eles disciplinarem o espírito, a alma, o corpo. Trazerem debaixo de disciplina, corpo, alma e espírito, meu Pai. Para poderem não perder o domínio próprio, Pai. Para poderem produzir o fruto do Espírito na hora determinada por Ti, Pai. Em o nome de Jesus. Enxuga a lágrima da Tua filha, do Teu filho, que podem estar por fora sem lágrima, mas por dentro jorrando lágrimas, Pai. Em nome de Jesus, arrefece o calor do fogo desse sofrimento na vida do Teu servo, na vida da Tua serva, Pai. Em o nome de Jesus, renova a Tua estrutura espiritual na vida de cada um aqui, Senhor. Em o nome de Jesus, que eles saiam daqui, meu Pai, nessa noite, com uma estrutura renovada, meu Pai. Com o discernimento apurado, meu Pai. Cheios da revelação do Teu Espírito, Pai. Assim eu os abençoo, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo.